Aleluia, Jesus. Deus de maravilhas, aleluias. Amém, irmãos? Eu cumprimento a igreja amada do Senhor, aleluias. Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Deus de maravilhas. Peço aos irmãos que já abram vossas Bíblias. Aleluia, Jesus. No livro de João, somente Tu és santo, Deus, aleluias. O livro de João, capítulo 4, aleluias. A partir do versículo de número 5, João, capítulo 4, a partir do número 5. Todos acharam, irmãos? Aleluias. Diz assim a palavra do nosso Deus. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Amém? Irmãos, podem se assentar louvando e agradecendo o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus de maravilhas. Nós vemos, né, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ele é representado na Bíblia de várias formas. A Bíblia diz também que ele é o pão vivo que desceu do céu. E agora, neste capítulo, nestes versículos, né, aqui nos mostra o Senhor Jesus também como fonte, como água viva. Aleluia, Jesus. E a Bíblia aqui no livro de João, no capítulo 4, ele relata sobre uma mulher samaritana, né? A Bíblia fala sobre uma mulher a qual ela tinha sede, não sede de beber uma água comum, mas uma sede de beber uma água espiritual, para saciar a sua sede. Aleluia, Jesus. E no início do capítulo 4, a Bíblia ela começa a nos dizer que o Senhor Jesus, ele estava na Judeia, porém ele queria ir para a Galileia. E para ir para a Galileia era necessário passar por Samaria. E Jesus ali chamou seus discípulos para ir para a Galileia. Porém, no caminho da Galileia estava a cidade de Samaria. E em Samaria havia ali uma localidade chamada Sicar, que foi o lugar a qual o
por aquela localidade. E ele ali avistou um poço de água. E quando ele avista aquele poço de água, o Senhor Jesus, ele se achega naquele poço e se senta, porque a Bíblia diz que ele estava cansado. Aleluia, Jesus. Que ele estava cansado da viagem, que ele estava ali com sede. Então ele chega e se senta ali perto daquele poço, ele se senta ali junto à beira daquele poço. E ali o Senhor Jesus sentado, cansado da viagem. De repente aparece uma mulher a qual era moradora naquele lugar, né? Uma mulher samaritana. A Bíblia não relata o nome dessa mulher. Nós a conhecemos por conta que fala que era uma mulher samaritana. Aleluia, Jesus. E eu percebia, irmãos, que quando o Senhor Jesus ele saiu da Judeia para ir para a Galileia, ele havia lhe ouvido comentários na Judeia, dizendo que Jesus ele batizava mais do que os seus próprios discípulos, do que o próprio João Batista. Então o Senhor Jesus, ouvindo aqueles comentários, ele resolveu ir para a Galileia. E nós vemos que quando ele chegou naquela localidade de Sicar, a Bíblia diz que ele estava cansado da viagem, que ele estava cansado da caminhada qual ele tinha feito. Aleluia, Jesus. E quantas vezes, irmãos, às vezes nós ouvimos algo e queremos continuar a nossa caminhada, e às vezes nós nos sentimos cansados. O Senhor Jesus aqui fala que ele estava cansado fisicamente. Fala que ele se sentou-se ali à beira daquele poço. Aleluia, Jesus. Mas aparentemente, pelo comentário que o Senhor Jesus havia ouvido lá na Judeia, o espiritual também poderia já estar também cansado. Aleluia, Jesus. E ali ele chega, se assenta naquele poço. E eu me lembrei que quantas vezes nós fazemos uma longa caminhada e às vezes nós paramos no meio do caminho e nos sentimos cansados. Aleluia, Jesus. Espiritualmente, irmãos. E às vezes fisicamente também. Mas quando o Senhor Jesus ele para naquele poço, já havia ali um propósito de Deus naquele lugar. Já havia ali um propósito de Deus à beira daquele poço, levando ali, aleluia, Jesus conduzindo o Senhor Jesus até aquele poço. Aleluia. Nós vemos que quando ele está lá sentado, a Bíblia diz que chega esta mulher com a sua vasilha para lhe tirar água daquele poço. Aleluia, Jesus. E naquela época, irmãos, quando uma mulher ela se encontrava com um homem, ela não lhe dirigia a palavra diretamente, principalmente quando se era de outro lugar. E ali, quando Jesus vê aquela mulher pegando água, ele diz: dá-me de beber, dá-me desta água para que eu possa beber. Aleluia, Jesus. E a mulher, aleluias, ela olha, se assusta e diz: como pode o Senhor, um judeu, falar comigo? Uma samaritana, porque o costume deles, igreja, era os judeus não falar com os samaritanos. Eles não se davam bem. Havia uma barreira no meio deles. Um não se comunicava com o outro. Os judeus adoravam a Deus
Os samaritanos também adoravam o nosso Deus, porque eles aprenderam a adorar o nosso Deus. Porém, eles tinham costumes um pouco diferentes, e nenhum deles se comunicavam entre si. Havia aquela barreira, havia aquele protocolo. Porém, o Senhor Jesus, Ele não olha para o protocolo. O Senhor Jesus, Ele não olha para as barreiras que o ser humano Ele coloca. Quando Ele quer falar comigo, quando Ele quer falar com você, não importa o que está sobre a sua vida, não importa qual é a barreira, não importa qual é o protocolo que às vezes o homem Ele coloca. Quando o nosso Deus, quando o nosso Senhor Jesus, Ele quer falar conosco. Aleluia, Jesus, Ele fala, igreja. Aleluia. E a mulher ali, ela assustada, se indagava com o Senhor Jesus. Como pode o Senhor falar comigo? Eu que sou uma samaritana. Aleluia, Jesus. E Jesus, olhando para ela, dizia: se você soubesse, aleluia, Jesus, como é o dom de Deus, aleluia, aleluia, e quem é que fala com você? Você é que pediria a Ele água para beber. Aleluia, Jesus. Ou seja, igreja, aquela mulher, ela não sabia que aquele homem que estava à sua frente, conversando com ela, era o Senhor Jesus. Aleluia. O próprio Senhor Jesus. Ela não sabia. Primeiro ela começou a se indagar, a fazer perguntas, a achar estranho porque que aquele homem estava conversando com ela. Mas o Senhor Jesus, quando Ele quer falar conosco, quando Ele quer ter um diálogo conosco, assim como Ele teve um diálogo com esta mulher samaritana, aleluia, Ele nos ouve, igreja, aleluia, porque o nosso Senhor Jesus, Ele é educado, aleluia. E às vezes o Senhor Jesus, Ele nos chama para um diálogo, para que nós desabafamos para Ele, para que nós contamos os nossos problemas e situações para Ele. Aleluia, Jesus. Porém, esta mulher, ela continua a falar: mas quem é o Senhor? Que água é essa que o Senhor está a falar? Por acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, a qual nos deu este poço de água? Por acaso o Senhor é maior do que ele? E nós vemos, igreja, a humildade do nosso Senhor Jesus. Poderia o Senhor Jesus dizer: eu sou aquele que é maior do que Jacó? Poderia o Senhor Jesus, ali no momento, querer contar vantagem? Mas o nosso Senhor Jesus, Ele chega de uma forma a falar com aquela mulher, nenhuma simplicidade, igreja, nenhuma humildade. Ele sendo o Messias, Ele sendo o homem a qual foi escolhido por Deus para salvar a minha vida e a sua vida, Ele demonstra humildade para conversar com aquela mulher. Aleluia, Jesus. E o nosso Senhor Jesus, Ele mudou, igreja? Não, Ele continua o mesmo. Às vezes nós temos medo de querer conversar com o Senhor, como se Ele não fosse mais nos ouvir. E o Senhor Jesus, Ele é humilde, Ele é paciente. Aleluia, Jesus. Porque aqui nesta passagem
com esta mulher. Ele demonstra humildade, porque aquela mulher não o conhecia. E o Senhor Jesus, ele foi se revelando para ela, aos poucos. Ele foi ali falando com ela de uma forma diferente, para que ela entendesse, aleluia, Jesus, que aquela água que ela ia ali tirar todas as vezes para matar a sede da carne dela, mas não saciava a alma dela, aleluia. Ele foi se revelando a ela que ele era a água que saciava a alma dela. Aleluia, Jesus. Glórias e glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deus de maravilhas. Aleluia, Jesus. E a mulher, continuando a dizer: mas como o Senhor daria da água viva? Ela ainda continuava sem entender. Mas Senhor, o Senhor não tem vasilhas. Como é que o Senhor vai tirar a água desse poço tão fundo? Como? Me explica como é que o Senhor vai fazer, porque o Senhor não tem vasilhas. Porque o Senhor disse para ela: se você soubesse qual é o nome de Deus, aleluias, você, aleluias, aqui pediria água para beber. E ela ainda, sem entender, ela dizia: mas como que ele vai me dar essa água viva, se ele não tem nenhuma vasilha? Como que ele vai pegar essa água para me dar? Ela ainda não entendia, igreja, que o próprio Senhor Jesus, que estava ali na frente dela, iria saciar a sede dela com a palavra dele. Aleluia, Jesus. E às vezes, igreja, nós botamos esses obstáculos nas nossas frentes, porque nós vemos a situação, nós até sabemos que o Senhor, Ele é o único. Eu digo que Ele é o único que sacia a nossa sede. Aleluia, Jesus. Que mata a nossa fome. Aleluia. Não é sede de uma água comum, não é fome de um prato de comida, mas a nossa alma, igreja, aleluia, Jesus, ela sente sede espiritual. A nossa alma, o nosso espírito sente fome. Aleluia, Jesus. E nós sabemos que isso não encontramos em nenhum lugar. Nada pode saciar a nossa sede e matar a nossa fome espiritual. Aleluia, Jesus. E ela diz: como que ele vai me dar desta água? Como? Porque às vezes nós vemos a situação, nós vemos o quadro e falamos: meu Deus, como que o Senhor vai resolver isso? Não tem isso, não tem aquilo, não tem isso, está faltando isso, está faltando aquilo. Esquecendo nós de que o próprio Deus é quem cria o cenário. O próprio Deus é quem muda as situações. Ele faz, ele desfaz, né? Tem um louvor que diz que ele pode, né? Que ele tira, que ele levanta, que ele abate, que ele humilha, que ele exalta. Ele que tem todo o poder. E às vezes nós estamos frente a frente com Jesus e não reconhecemos o Senhor Jesus, assim como esta mulher samaritana não conhecia Jesus. Às vezes nós não estamos entendendo que para Ele agir nas nossas vidas não precisa, aos nossos olhos carnais, de utensílios, de objetos. Aleluia. Que onde Ele quer chegar nas nossas vidas é mais profundo. Não é por fora. Não é uma capa por fora que o Senhor quer modificar, é por dentro. Porque aquela mulher, ela ainda não estava entendendo que o Senhor Jesus queria modificar ela por dentro. Ele queria chegar no interior dela. Ele queria chegar na alma dela.
Aleluia, Jesus. A água que ele estava falando não era a água que iria matar a sede dela, porque esta água ela já estava perto. Aleluia, Jesus. Mas a água que nós, mesmo não conseguimos dar com as nossas próprias mãos, o Senhor Ele dá. O Senhor Ele derrama essa água. Aleluia, Jesus. Porque Ele é a própria fonte de água. Aleluia, Jesus. E ela continua, aleluia, Jesus, a dizer, e o Senhor Jesus diz a ela: qualquer que beber desta água aqui, tornará a ter sede, mulher. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia, Jesus. Aquele que beber da água comum. Já observamos que às vezes nós tomamos um copo de água. Não vai, às vezes, 2 horas de relógio, nós já queremos mais outro copo de água. E nós repetidamente bebemos água o dia todo, porque nós sentimos sede. Mas quando nós bebemos de uma água espiritual, aleluia, Jesus, a nossa sede carnal, igreja, ela morre. Aleluia. A nossa sede carnal, que eu digo, a sede mundana, a sede de buscar as coisas do mundo para preencher a nossa alma, preencher, aleluia, Jesus, o nosso íntimo. Quando o nosso Senhor Jesus, Ele nos dá da água viva, nós nunca mais teremos sede de beber a água que o mundo oferece. Aleluia, Jesus. Deus de maravilhas, aleluia, Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele estava ali, igreja, diante de uma mulher, a qual era uma mulher pecadora, a qual era uma mulher que não era realizada, era uma mulher que sentia um vazio por dentro dela, e ela tinha sede de ser preenchida desse vazio. É tanto que quando o Senhor diz: a água que eu lhe der, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque dessa pessoa jorrará uma fonte de água que salgará para a vida eterna. Aleluia, Jesus. Igreja, quando nós bebemos da água do Senhor, quando nós nos alimentamos, aleluia, Jesus, dessa fonte de água viva, o Senhor, Ele cria em nós também uma fonte que vai jorrando, que vai jorrando, que vai jorrando, a qual nós buscando dele essa água para nós, e em nós jorrando, Ele alcançará outras vidas que estão também com sede de ter essa água espiritual vinda do Senhor. Aleluia, Jesus. E quando ela diz: Senhor, dá-me desta água, aleluia, Jesus, ela ali já começa a reconhecer que ela precisava daquela água com o Senhor estava lhe falando para ela. Ela começa a reconhecer que se ela bebesse daquela água, e ela começa a decretar: Senhor, dá-me desta água, para que eu não venha mais aqui tirá-la. Senhor, dá-me desta água para eu beber. Aleluia, Jesus. Irmãos, às vezes nós precisamos decretar: Senhor, a minha alma está seca, está amarga. Eu preciso da água do Senhor.
mas para que eu apenas busque do Senhor. Aleluia, Jesus. Para que eu não precise ir em nenhuma outra fonte. Aleluia, Jesus. Porque há várias fontes, igreja. Há várias fontes. Mas a única, aleluia, Jesus, que mata a nossa sede é a água viva do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus de maravilhas, aleluia. Não há outros tipos de águas que matará a nossa sede espiritual. Pode buscar em qualquer outro lugar, mas não vai achar. Não irá encontrar, porque este tipo de água ela é exclusiva. É exclusiva do Senhor. Não podemos, não acharemos em qualquer outro lugar. Somente Ele que joga essa água viva. Aleluia, Jesus. Porque às vezes nós podemos pensar ou achar que nós podemos saciar a nossa alma com prazeres. Talvez essa mulher ela buscava preencher a alma dela com prazeres da carne, com outras coisas para preencher aquele vazio. Mas quando o Senhor Jesus chega, o quadro, o cenário daquela mulher muda. Aleluia, Jesus. Quando o Senhor Jesus ele chega, o quadro daquela mulher modifica. Por quê? Primeiro, o Senhor Jesus oferece a ela aquela água. Primeiro Ele oferece. Aleluia, Jesus. Porque nos primeiros versículos o Senhor está pedindo a ela uma água para quê? Para ele beber. Mas nos versículos demais nós vemos que é a mulher que vai até Jesus pedir aquela água para ela. Porque ela entende que dele vem uma água viva, uma água que jorra. Aleluia, Jesus. Ou seja, igreja, se aquela mulher ela não quisesse beber daquela água, ela continuaria no mesmo cenário. Ela continuaria no mesmo quadro. A vida dela não iria mudar. Aleluia. Nós vimos que para o Senhor Jesus ir ali naquele poço, aleluia, aquele dia já estava marcado na vida daquela mulher. Quantas vezes o Senhor Jesus ele marca um encontro conosco? Aleluia, Jesus. Quantas e quantas vezes o Senhor Jesus ele nos chama? Ele diz: eu estou aqui. Quantas e quantas vezes Ele nos oferece água vindo dele para nós beber? Aleluia, Jesus. Para saciar a nossa fome, para saciar a nossa sede, para nos dar uma vida eterna. Quantas vezes, irmãos, o Senhor Jesus ele diz: ei, venha hoje para a minha casa. Eu quero matar a tua sede. Eu quero te alimentar. Eu quero te ver saudável. Eu quero te limpar com a minha água. Eu quero te purificar com um rio que transborda de mim. Aleluia, Jesus. Eu quero apagar tudo aquilo que você tem feito e não tem me agradado. Mas para isso você precisa beber da água que eu lhe dei. Aleluia, Jesus. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes o Senhor ele está perto de nós para nos alimentar espiritualmente? E às vezes nós somos tão teimosos. Nós somos, aleluia, Jesus, o coração às vezes tão duro, tão
resistente, que às vezes preferimos ficar com sede, ficar com fome, do que vir saciar, aleluia, Jesus, a nossa alma, o nosso espírito na presença do Senhor. Às vezes o nosso coração ele se fecha de tal forma que o Senhor Jesus ele está como um rio com a água correndo para você. E às vezes nós dizemos: não, Senhor, não, Senhor. Não quero beber hoje da sua água. Não quero comer hoje da sua comida. E o que acontece, igreja? Morremos de fome. O nosso espírito às vezes está gritando: eu estou com sede, eu estou com fome. Mas o nosso coração está assim, ó, fechado, não querendo abrir para que a água do Senhor ela entre, aleluia, Jesus, em nosso ser. Deus de maravilhas, aleluia. Se esta mulher ela tivesse as pressas e ela falasse assim: olha, Senhor, toma aqui a sua água, que eu tenho muitas coisas para fazer, eu vou embora porque eu não posso mais ficar aqui perdendo meu tempo a conversar contigo. Poderia ela simplesmente virar as costas para Jesus e ir embora. Aleluia. Mas quando nós sentimos sede, fome, aleluia, e quando nós reconhecemos que somos necessitados, aleluia, Jesus, de uma água maior, de uma água que irá saciar a nossa alma e a nossa sede, aleluia, Jesus. Glórias, glórias a Deus, aleluia. Nós continuamos, igreja. E esta mulher, ela continuou naquele lugar a conversar com o Senhor Jesus. E quando ela diz, quando o Senhor Jesus fala sobre esta água para ela beber, ela diz: Senhor, dá-me desta água. Dá-me desta água para que eu possa beber. Aí o Senhor Jesus diz: então vá, mulher, chame o teu marido e vem com ele beber desta água. O mestre, o Senhor, que aquela mulher não conhecia, mas ele a conhecia. Aleluia, Jesus. Aí ela diz para Jesus: Senhor, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Vemos que quando o Senhor Jesus começa um diálogo com aquela mulher, que ela inicia um diálogo com ele, ela se sente confiante. Aleluia, Jesus. De estar ali a dialogar com o Senhor. Ela começa a se abrir com ele. Aleluia. Aí o Senhor Jesus olha para ela e diz: dissestes bem, mulher, porque tu tiveste 5 maridos, mas nem o que tu tens agora é teu. Aleluia, Jesus. Ela foi sincera com o Senhor Jesus. O Senhor diz: você foi sincera. Você disseste bem, você não tem marido. Você não tem, porque tiveste 5 maridos, mas nem o que você tem agora é teu. Nós vemos que poderia o Senhor Jesus a dizer: eu sei que você não tem marido, mas não. Ele quis ouvir da boca dela. Ele quis ouvir a confissão
dos lábios dela. Aleluia, Jesus. Porque que quando ela falou que não tinha marido, o Senhor Jesus falou: disseste bem, você não tem mesmo não. Porque ele já sabia o que estava acontecendo com aquela mulher. Aleluia, Jesus. E o Senhor, ele diz: olha, mulher, você foi sincera. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós estamos frente a frente com Jesus. Eu digo em oração, conversando, às vezes até ajoelhamos para orar e não somos sinceros com o nosso Deus. Não conseguimos nos abrir com o Senhor Jesus. Talvez aquela mulher ela não tinha amigos ou conhecidos para ela desabafar. Talvez ela não confiasse em ninguém para ela expor a sua história. Mas quando ela conversa com o Senhor Jesus, ela ali desabafa. Ela é sincera com Ele. E nós vimos que às vezes nós até queremos beber da água viva, mas nós não queremos ter um relacionamento de intimidade com Ele. Como que Ele irá nos purificar se nós não reconhecermos? Aleluia, Jesus. Onde estamos sendo errados? Porque no momento em que essa mulher disse que ela não tinha marido, ela reconheceu, aleluia, Jesus, que ela estava no erro. Ela reconheceu de que realmente nem o marido a qual que ela tinha era dela. Então, se não era dela, era de outra pessoa. Não é mesmo? Se não era dela, então era de outra pessoa. Aleluia, Jesus. Nós vimos que o Senhor Jesus, ele vai profundo naquela mulher. Ele vai no profundo da alma dela. Talvez muitos a viam, mas não sabiam o que de fato acontecia com ela. Não sabia do tamanho da necessidade dela de ser preenchida. Não sabia o tamanho do buraco em sua alma. Aleluia, Jesus. E quando ela vê que o Senhor Jesus, aleluia, Jesus, revela para ela a vida dela com mais detalhes, ela olha e diz: o Senhor é profeta. Aleluia. O Senhor é profeta. Ela reconhece. Aleluia, Jesus. E ali o nosso Senhor Jesus se revela a ela: eu sou o Messias. Eu sou o Jesus Cristo. Aleluia. Igreja, às vezes o que Deus quer de nós é intimidade, é confissão, é sinceridade, para que Ele venha nos estender a mão. Aleluia, Jesus. Porque aquela mulher, no momento em que ela estava dialogando com o Senhor Jesus, sem ela perceber, ela já estava tomando da água. Ela já estava sendo lavada. Aleluia. Ela já estava sendo purificada. O milagre na vida dela já estava acontecendo. Aleluia. Momentos, igreja, de diálogos com o Senhor Jesus há momentos de cura. São momentos a qual o Senhor, Ele nos limpa. Ele faz as transformações. Aleluia. Porque Ele não é uma pessoa
do céu. Ele é aquele, irmãos, a qual ressuscitou. Aleluias. Ele é aquele que tem o poder em suas mãos. Aleluias. E quando nós conversamos com Ele, e quando nós dialogamos com Ele, Ele já está saciando a nossa alma. Aleluias. Ele está matando a nossa fome. Aleluia, Jesus. E quando aquela mulher vê que ela está diante do próprio Jesus Cristo, a Bíblia diz que ela larga ali aquelas vasilhas e ela corre ali para chamar o povo e dizer que ali está o Messias, que ali está aquele a qual tem o dom da palavra, a qual tinha a palavra com ele. Aleluia, Jesus. E quando os mestres, quando os discípulos chegam, eles ficam assim, meio pasmos. O Senhor Jesus conversando com aquela mulher. Não foram fazer indagações com Jesus, mas eles ficam pasmos. E a Bíblia diz que a mulher, quando ela percebe que ele é o Senhor Jesus, ela diz: Senhor, nosso povo adoram aqui neste monte, os judeus adoram lá, e eu pergunto para ti, qual é o melhor lugar para se adorar? Qual é o melhor lugar? E o Senhor Jesus ele diz: nem aqui, nem ali, nem lá. Chegará um dia, aleluia, Jesus, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai ainda está à procura de verdadeiros adoradores. Aleluia. Significa, igreja, que não temos somente um lugar para adorar, mas que temos vários lugares para se adorar ao Senhor. É dentro da nossa casa, é dentro do nosso quarto, da nossa cozinha, do nosso banheiro, é no nosso trabalho, é dentro da igreja, é fora da igreja, é caminhando na rua, que nós podemos adorar o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Porque para você ser o verdadeiro adorador, você adora o Pai em espírito e em verdade. Por onde quer que você andar, você carrega o nome dele, você carrega o símbolo dele, a marca dele, que você é um verdadeiro adorador. Aleluia, Jesus. E você o adora em espírito, conversando com ele, adorando a ele todo o tempo, e você anda com a verdade. A mentira não faz parte da sua vida. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor está à procura, igreja. Aleluia, Jesus. Nós vivemos em um mundo que somos cercados por nuvens de testemunhas. Aleluia. Nós vemos que nós somos a carta a qual as pessoas nos leem, porque nós carregamos a marca do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. A mensagem dele é passada através de nós. Na verdade em que andamos, no espírito em que andamos. Porque se você anda com o espírito do Senhor Jesus Cristo, aleluia, o povo vai ver realmente ele é um homem, uma mulher de Deus. Aleluia. Quando não há interferências de espíritos imundos, quando você anda na verdade, não trilhando o caminho da mentira, muitos dirão ali: verdadeiramente é um servo e uma serva de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que nós vemos, igreja, que o Senhor, como diz que ele é uma fonte que não para de jorrar água. Então, onde você buscar, essa água
vai jorrar. Se você buscar na sua casa, se você buscar na igreja, ela vai jorrar. Se você buscar dentro do teu quarto, na tua cozinha, a água ela vai jorrar. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Deus de maravilhas, aleluia, Jesus. E eu creio, irmãos, que nesta noite, aleluia, Jesus. Eu creio que nesta noite, fontes de água viva, vida do Senhor, está fluindo sobre a igreja. Rios de água está passando por vocês, está limpando, está purificando, aleluia, Jesus. Está trazendo curas na alma, está trazendo curas fisicamente, irmãos. Está saciando a sede de vocês, está saciando também a fome em nome do Senhor Jesus. Eu creio que rios de água irá ser sendo derramadas sobre as nossas vidas, muitas águas do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus, porque nós não queremos ter sede do dano, mas nós queremos ter sede da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. E nós queremos sim que a palavra de Deus desça como rios de águas em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E assim eu já quero aqui agradecer a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.